Mais uma aula da Escola de Evangelista, né? Que o Senhor venha derramar graça e paz sobre a sua vida, que o Senhor venha derramar um entendimento, né? Que o Senhor venha te encher do Espírito Santo. Nessa expectativa, olhamos parando da onde a gente tinha parado, né? Nessa expectativa, olhamos para Paulo, o qual, como missionário, expôs aos romanos a nossa real motivação bíblica e reformada. Para isso, é preciso reler Romanos 16, 25, 27, quando o apóstolo encerra esta carta de grande profundidade missiológica. Vamos ler então Romanos 16, 25, 27. Ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que deste tempo eterno esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Quando o apóstolo encerra esta carta de grande profundidade missiológica, né, que nós lemos, o papel do pastor da igreja, cabe ao pastor da igreja conscientizá-la para a sua responsabilidade na obra da evangelização mundial. Outros poderão interessar-se pelo empreendimento, mas só ele tem nas mãos o leme da condução do rebanho. Se não houver de sua parte qualquer interesse, pouco a igreja poderá realizar. A secretaria local de missão, o papel do pastor, o pastor ele tem que incentivar. Vamos fazer, né? Vamos lá, vamos fazer evangelismo, chama os jovens, chama as irmãs, chama os irmãos, vamos fazer. O papel do pastor é importante no campo evangelístico, no campo de missão. Vamos lá, né? E olha que esse Espírito Santo toca. E quando você tem alguém dentro do grupo, pastor, quando você tem alguém dentro do grupo que gosta de evangelizar, que gosta de fazer missão, que gosta de praticar, chama ele, senta com ele, instrui ele, ensina, ora ao Senhor, busca conhecimento, passa o que você pode para ele, ensina. Não faça como muitos, quando tem alguém no grupo que gosta de fazer evangelismo, ele vai pondo barreiras. Não, irmão. Pastor, senta com ele, explica, ensina, passa um discipulado, ensina ele, mostra, incentiva, compra folhetos, tem folhetos aqui, né? Compra folhetos, distribui na mão dele. Se você não consegue fazer, deixa ele fazer. A Secretaria Local de Missão. A Secretaria Local de Missão, supervisionada pelo pastor, é o departamento que instrumentaliza a ação missionária da igreja local. Ele deve orientar-se por um regime interno, que deve conter as normas gerais para a sua atuação. É o que eu falei aqui, senta com ele, explica, mostra as regras, incentiva ele, puder ajudar, ajuda ele, contribui, lança nele, acredita nele, puder ajudar também, oferta, né? Ajuda ele também, né? A responsabilidade da igreja com o missionário. Filipenses 4,16. Quando a igreja se dispõe a enviar alguém, deve prover os meios suficientes para que ele não venha experimentar necessidades, tais a ponto de prejudicar a obra que está sendo iniciada. O missionário não deve estar às voltas com problemas financeiros. É preciso que ele esteja totalmente desimpedido para o ministério da pregação. Irmãos, pastor de grande igreja, a gente é igreja pequena, não tem às vezes, né? Às vezes é nós que fazemos, né? Mas quando você pode lançar, pode enviar alguém para o campo, ajuda, coopera, sustenta, porque muitas reclamações nossas
que vem pessoas falar com a gente quando a gente está evangelizando, muitos missionários que estão na rua, abandonados, eles falam que a igreja levou eles e abandonou. Muita gente já falou isso para mim. Eu fui missionário, conheci um homem que viajou 28 países, eu fui missionário, mas muitas igrejas fazem isso, coloca o missionário, levanta a oferta, pede ajuda, mas não chega essa ajuda. É sério, é o que a gente já escuta nas ruas, quando a gente vai evangelizar. A gente conhece pessoas que têm muito conhecimento, que ele prega a palavra para você, mas aí quando você vai conversar no íntimo, quando você entra no Espírito, quando você dá lugar ao Senhor, ele fala isso: eu fui abandonado. Então não abandona seus missionários. Ora, outra responsabilidade da igreja para o comissionário é proporcionar-lhe preparação adequada para o exercício de sua chamada. É contraproducente enviá-lo sem um mínimo de conhecimento do idioma, das condições sociais, políticas e do contexto cultural do país onde vai trabalhar. Ele precisa estar psicologicamente preparado para enfrentar situações adversas de toda ordem e ainda assim permanecer ativo e confiante, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Um vídeo para não ficar muito extenso, a responsabilidade da igreja com oração. Mateus 9,38. Finalmente, a oração é a força propulsora de todo o trabalho missionário. Se você tiver o cuidado de fazer um levantamento nas páginas bíblicas, vai descobrir que as grandes intervenções divinas da história tiveram como ponto de partida a oração. Mas não basta apenas teorizar sobre a oração, é preciso orar. As juntas e agências missionárias. Essas organizações vieram a existir por causa do fracasso de algumas igrejas em cumprir a tarefa. Hoje elas são de grande importância e atuam como instrumento de Deus para ajudar a igreja local a fazer missão, prover treinamento específico para missionário, orientar quanto às melhores oportunidades, exercer o serviço burocrático. Eu vou parar aqui, irmãos. Você quer enviar? Vai enviar? Senta ele precisa conhecer, ele precisa ser edificado, ele precisa ser restaurado, né? Restaurado, edificado, discipulado e enviar. Quando nós estávamos estudando, nós aprendemos sobre o processo que chama rede: restaurar, edificar, discipular e enviar. É o que nós acabamos de falar aqui. Restaurar, a pessoa tem que ser restaurado em Cristo, não pode ter nenhum problema, vício, ele tem que ser restaurado, edificado no Senhor Jesus, discipulado, ele tem que sentar para aprender. Ei, eu vejo muita gente querendo fazer missão, mas nunca sentou para aprender. Ele tem que sentar, ele tem que conhecer. O que nós lemos aqui, a regra, ele vai para um lugar que tem usos e costumes, ele vai para um lugar que tem leis diferentes, tem regras diferentes, mesmo que seja dentro do mesmo estado, do mesmo país, mas tem costumes. E ele tem que aprender, ele tem que conhecer, ele tem que ser discipulado. É o processo que chama rede: restaurar, edificar, discipular, aí enviar, para que não venha, e suprir, o que nós vimos aqui na apostila, supre a necessidade dos missionários, ajuda. As agências missionárias, nós oramos pela janela 1040, ora, apresenta, né? Missão se faz com 3 pontos: com os pés, com o joelho e com as mãos. Com os pés indo para o campo, com o joelho orando. A igreja tem que cobrir em oração os seus missionários e os missionários que estão lá fora. Tem que orar, tem que clamar, não é só falar em oração, tem que orar, clamar, tem que dobrar o joelho e com as mãos ofertando, com os pés indo, com o joelho orando e com as mãos ofertando. Assim a missão do Evangelho vai crescer, assim o Evangelho vai ser edificado, assim o nome do Senhor Jesus será glorificado. Mas o processo rede não pode ser ultrapassado, não pode pular etapas. Rede, restaurar, edificar, discipular e enviar. Um grande abraço. Ora por mim, eu necessito da tua oração.
Um grande abraço a todos os inscritos, que Deus abençoe. Mais uma aula da Escola de Evangelista. O próximo tema nós paramos em missões urbanas, né? É muito legal, né? A minha cidade necessita de levar o evangelho pela cidade, e muita gente está precisando. E nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus.